Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que uma das tarefas que mais foram importantes na transformação de todo o panorama da Terra foi exatamente a multiplicação do bem. Quando avaliamos um dos motivos que poderiam justificar a adoção por Jesus de 12 problemas antes de iniciar a sua trajetória na Terra, assim chamados problemas, não porque não eram criaturas generosas, não eram seres adoráveis, não eram espíritos compromissados com a jornada, mas porque não entendiam Jesus de forma alguma, não cooperavam com Ele na essência, cooperavam sim em organizar algumas das suas idas e vindas, faziam a proteção do povo, levavam-no para cá ou para lá, serviam de companhia para conversas, mas não nos sai da cabeça a certeza de que Jesus poderia ter realizado tudo o que fez sozinho. Espírito preparado, alma capacitada por seus próprios méritos a organizar a vida na Terra, não apenas a vida biológica, mas administrar segundo as leis sábias do Criador os destinos daqueles indivíduos que foram colocados sob a sua responsabilidade. Naturalmente que seria a mesma coisa que considerássemos a designação de um mestre em matemática, homem capacitado para ensinar e formar cientistas nessa área, para que fosse ministrar algumas aulinhas de matemática para a segunda série primária. Obviamente o Senhor sozinho poderia ter estabelecido aquilo que realmente era o objetivo. No entanto, escolheu 12 criaturas para que isto também servisse de exemplo para todos nós. O primeiro, para nos fazer lembrar que é muito mais rica a edificação das coisas quando ela é feita na companhia de alguém. E é produtiva, mesmo quando este alguém não compreenda aquele ou aquela que estão centralizando os esforços. Mesmo que crie alguns problemas ou leve suas ideias para confundir um pouco os objetivos, Jesus escolhe 12, que são dos mais pobres que há naquela comunidade. E com isso exemplifica para os milênios que vêm adiante que não existe ser pobre na face da terra. Que os conceitos humanos sobre riqueza e pobreza são absurdamente errados quando consideram somente os valores acumulados e os bens que nós apresentamos. E ao fazer isto, sabe o que está fazendo. Porque acima de todas essas exemplificações reside
um objetivo maior. Sabia Jesus que ficaria por pouco tempo. E por que ele sabia disso? Pelo mesmo motivo que levou Gandhi a dizer que se ele não fosse assassinado, a sua vida teria sido uma fraude. O que leva Gandhi a dizer isso? Que se ele não fosse assassinado antes de qualquer ameaça acontecer a ele, a vida dele não teria significado. O que levou a afirmar esta coisa cruel e verdadeira, como os próprios fatos o demonstraram depois, foi a convicção que a sabedoria tem de que não existe outro recurso para a maldade do que assassinar aqueles que queiram enfrentá-la. Este é o grito de desespero do mal. Quando o mal se vê ameaçado, ele tenta usar as suas armas em qualquer área da nossa vida. Que armas são estas? Provocação, ridicularização, ironização, descrédito. Mas quando isso não é suficiente, o mal começa a piorar as armas que ele emprega. E aí passa para a calúnia, para a mentira, para a ameaça, para a intimidação, para a vergonha. Mas quando isso ainda assim não é suficiente, porque o que o mal espera daquele que ele está atacando é que este atacado reaja usando as mesmas armas que ele está recebendo como ofensas. Porque aí é que o mal vai dizer: vocês olham como o santo é igualzinho a gente. Olha como aquele homem ou aquela mulher que parece virtuosa, olha como ele está reagindo. Ela é da mesma carne podre que nós somos feitos. Entretanto, quando esta criatura que está ali lutando pelos seus objetivos não verga, não cede, não se deixa levar pelas agressões, não calunia, não odeia, e ainda por cima continua pregando as mesmas verdades, o mal não sabe o que fazer. Porque o mal tem medo. O mal tem medo daquilo que ele não consegue vencer. Dizem muitos espíritos que vão às casas espíritas que eles são poderosos. E eventualmente até podem ser, no poder de fazerem o mal. Porque eles se valem das nossas fraquezas, eles se valem daquilo que nós gostamos e nos empurram na ribanceira. Por isso eles têm o poder. Porque eles vão fazer a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Então conversamos com eles e explicamos que de verdade nós os respeitamos como seres da criação, os amamos como nossos irmãos, mas que existe uma coisa que por mais poderoso que ele seja, ele é incapaz de fazer. E aí os desafiamos sim, nesse sentido, num desafio fraterno. E então muitos perguntam: como não tem nada que eu não possa fazer? Tem sim. O que é? O bem. Você não é tão poderoso como pensa. Porque se você fosse poderoso, você teria o poder de fazer o bem. E por que você não faz? E então eles são confrontados com aquilo que de verdade eles não fazem porque não querem. E por causa disso tem medo. Tem medo daqueles espíritos que já conseguem fazer o bem, apesar do mal. Esta capacidade da liberdade, e Gandhi a tinha,
Tanto que foi espezinhado de todas as maneiras, foi preso inúmeras vezes, apanhou fora e dentro da cadeia, porque o mal imaginava que batendo nele fosse suficiente. E quanto mais ele apanhava, mais ele lutava contra a violência. Ele combatia o mundo que o estava agredindo, que era o mundo que agredia todos os hindus, todos os seus irmãos, e eles aceitavam. Ou se rebelavam, mas não tinham coragem de tomar uma atitude. Todas as vezes que ele apanhava e não reagia, os que o agrediam enterravam no próprio peito uma facada. Porque a partir daí, os outros começaram a entender que o mal não aguenta o bem. E ao invés dos outros hindus partirem para quebrar todas as coisas, os hindus começaram a desrespeitar as leis pacificamente. E começaram a ir presos também. No começo não era muita gente. As prisões davam conta. Os ingleses civilizados, ou ditos civilizados naquela época, mantinham os hindus numa condição servil. E Gandhi, desejando a autonomia da sua nacionalidade, do seu povo, não desejava que o povo morresse além do que já morria nas misérias. Desejava que uma nação civilizada entendesse que manter outro povo sob seu domínio contra sua vontade não é civilidade. Então a Inglaterra dizia: não pode fazer tal coisa, e Gandhi fazia. E aí apanhava. Ainda não havia aquelas coberturas cinematográficas, mas já havia o embrião da televisão, gente que filmava, já havia jornais e noticiavam: Gandhi foi preso. E ele ficava preso. E da prisão falava para todo mundo continuar desobedecendo sem violência. E quando o povo entendeu o que significava aquilo, as coisas foram se tornando muito difíceis para os seus dominadores. Por causa da timidez, uma ou duas ou três metralhadoras são capazes de conter centenas de pessoas. Mas se as centenas de pessoas tiverem vontade, não de agredir quem está com a metralhadora, mas de receber os tiros da metralhadora, quando a metralhadora matar e acabar as suas balas, ainda vai sobrar muita gente, até que alguém consiga recarregar a metralhadora. Então, a Inglaterra, que prendia Gandhi, precisou começar a prender os hindus, que também desrespeitavam. E começou a faltar cárcere na Inglaterra, ou melhor, cárcere na Índia. E então o que fazia o governo? Manda soltar o Gandhi. Solta o Gandhi. Ei, soltava o Gandhi, fazia uma festa, o Gandhi está de volta. E o mundo dizia: quem é este homem pobre, feio, faminto, pela magreza, simples? Quem é este homem que afronta a grande Inglaterra? E cada vez que acontecia, eles tentavam prender ainda mais o povo, porque não queriam perder a joia da coroa, como chamavam a Índia. Um dia a Inglaterra determina que toda a Índia não podia extrair sal. Deveria comprar o sal da sua matriz, da Inglaterra. Vocês talvez não se lembrem da Índia,
Mas se há uma coisa que não falta na Índia, além de hindu, é mar. A Índia é um triângulo, para que nós tenhamos a ideia na cabeça, no qual 2 lados do triângulo são integralmente banhados pelo Oceano Índico. 2 lados. Só o Himalaia é que é de terra. Imagina você dizer para uma nação de 800 milhões ou 600 milhões de pessoas que eles não podem extrair o sal, tem que comprar o sal. Uma lei imperial, imperialista, uma lei iníqua. Gandhi então anuncia: nós iremos fazer, eu vou fazer uma marcha para ir até o litoral. E quando eu chegar no litoral, eu vou levar uma caçambinha com um fogareiro. E vou pegar a água do litoral do meu país e vou fervê-la. Vou extrair o sal. Ele não pediu para ninguém ir junto, não. Estava ele sim falando o que ele faria, mas a lei proíbe isto. Eu não sei, eu farei. Marcou a data e começou a caminhar. No dia que ele marcou a data, milhões de hindus começaram a andar com ele para o mar. Milhões de hindus, de carro, a pé, de trem, de carroça. E aquilo se transformou num movimento internacional, porque o povo dava um sinal e todos os que cobriam esses eventos estavam olhando, fotógrafos, repórteres, câmeras, davam notícia da marcha do sal. E Gandhi chega assim no litoral e simbolicamente ferve a água do mar e extrai o sal. Mas não só ele, milhões de hindus fazem a mesma coisa. Como pode a poderosa, cheia de navios de guerra, de canhões, de bombas, aniquilar o povo inteiro que não a obedece? O mal tem medo do bem. Tenta prender, tenta matar, tenta negociar, tenta conceder certas coisas para ver se acalma a ânsia. E como aconteceu com Gandhi, que sabia o tamanho das forças que afrontava, ele dizia: se eu não for assassinado, tudo que eu estou lutando não terá sentido, porque eu estou lutando contra o mal, não contra as pessoas, e o mal não entende o bem. E quando o mal não sabe mais o que fazer, ele tenta acabar com aquele que representa a bondade e o mata. Jesus suportou isto. Sabia que ele ia ser logo retirado da face da terra. Sabia que em pouco tempo ele precisaria ensinar as coisas nobres para dar um salto de qualidade nas condições morais da humanidade, mas que ele iria afrontar tantos interesses mesquinhos, tanto o mal, que o mal não suportaria a sua presença por muito tempo. Conspiraria e usaria da fraqueza dos próprios amigos para que ele chegasse ao sepulcro depressa. Jesus então, e aí entram os seus amigos, precisava fecundar os corações, e então escolhe aqueles que estariam ao seu lado mais próximos, porque depois que ele fosse embora, estes homens, com todos os defeitos que tinham, todas as fragilidades que possuíam, eles se incumbiriam de fazer essa semente espalhar-se. Tanto eles
quanto o próprio mal que o havia erroneamente pensado que o mataria. Que tragédia maior pode haver para aquele que imaginava que matando o corpo mataria o ideal, receber a notícia de que o sepulcro estava vazio e de que, conforme ele próprio havia prometido, lá não estava mais o corpo, ele estava sendo visto vivo, andando por ali, conversando com um, ensinando os outros. Como não enfiar a viola no saco, esconder-se, se esta capacidade de mostrar-se depois que o corpo se desfez não tivesse de verdade afrontado a maldade? O mal não sabe o que fazer. Jesus, então, sabendo que os que sofrem são vítimas do mal, mas que sonham em não sofrer, Jesus prepara os seus amigos para lhes dar condições de eles também fazerem o bem. Aqueles homens pobres, de mãos calejadas, analfabetos, ignorantes, toscos, incultos, eles sairiam curando as pessoas. Eles entregariam o que faltava para aqueles corações desesperados. Eles teriam compaixão, porque a lei de Moisés a tinha banido para o vale dos imundos, onde os que eram contaminados pela lepra morriam e se tratavam uns aos outros. Esta era a consolação da lei mosaica. Expulsa o pai de casa, encaminha-o para o vale dos leprosos. Mas é meu pai, cuidou de mim quando eu era pequeno, mas é maldito, é impuro. E se você não quiser que a impureza recaia sobre você e sobre sua família, expulse-o. E assim era. O Senhor semeia em Simão, que o negou 3 vezes antes da crucificação. E essa é uma passagem muito interessante. O Senhor, antes do repasto final, da ceia final, diz que ali estava entre eles o que o iria trair. E Simão diz: quem é? Quem é? Sou eu, porventura? Aquele que mete a mão comigo no prato é o que vai me trair. E Simão diz a Jesus: pois eu nunca te trairei, nunca. Jesus diz a Simão: pois eu te digo, Simão, que hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim acontece, para a vergonha de Simão. Então a gente imagina o que tenha sido para ele, frágil criatura amedrontada pela perseguição do mal, que não teve coragem de ser bom até as últimas consequências. O que tenha sido para ele escutar o galo cantar naquela noite, ou naquela madrugada. E o que tenha sido para Simão, apequenado por si próprio, pelas suas próprias condutas, ouvir que Jesus tinha ressurgido. Aquele que eu neguei está vivo. O que eu vou dizer para ele quando encontrá-lo? O que eu direi? E naturalmente Simão encontra Jesus, ou Jesus vai até onde ele está. Mas no Evangelho de João, nós temos um relato muito belo de um diálogo de Jesus. Simão está pescando
a noite toda e não consegue nada. Parece a mesma cena de quando Jesus o convoca, lá no começo do Evangelho, para ser um pescador de almas. Simão e seus amigos estão pescando no lago e de longe olham para a praia e tem um homem que eles não identificam quem é. O homem os chama. Eles chegam com o barco. Ninguém sabe que aquele homem é Jesus. Se Jesus tivesse ressurgido com o corpo de carne e osso, obviamente seria muito fácil de identificá-lo. Mas eles olham aquele homem e ninguém se dá conta de que se trata do Divino Mestre. O Senhor pergunta: como foi a pesca? Não pegamos nada, Senhor. Nada. Aí Jesus fala a Simão: volta para o mar. Joga a rede do lado direito do barco. Simão provavelmente se recorda daquele diálogo que teve com Jesus. Põe as redes no barco, volta para o lago, que eles chamavam de mar. Joga a rede como Jesus, ou como aquele homem o aconselha, e imediatamente a rede se enche de peixes, ao ponto de ele não conseguir quase arrastar. Quando isso acontece, eles começam a se dar conta de que aquele homem é Jesus. Simão então pede para o seu irmão e seus amigos que estavam no barco darem conta de trazer a rede para a praia. Mergulha ele no lago e nada até a praia a encontrar-se com o Senhor. Chega, obviamente, antes do barco. Quando chega o barco com os peixes, como conta João no Evangelho, com 153 peixes grandes. Mas grandes que qualquer rede se rasgaria, mas aquela aguentou. Eles já estão com o fogo aceso e já há no fogo um peixe assando. Jesus nos chama para que se sentem ali e comam juntos de novo. Quando estão sentados, Jesus olha para Simão e diz: Simão, filho de João, tu me amas? Simão responde: Senhor, claro que eu te amo. Então, Simão, protege minhas ovelhas. Logo a seguir, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Espantado com a segunda pergunta, imediatamente após a primeira, a mesma, Simão diz: Senhor, eu já lhe disse, claro que eu te amo. Então, Simão, apacenta os meus cordeiros. Logo a seguir, ao silêncio que se faz entre a rogativa de Jesus e o olhar de Simão, Jesus se volta para ele e diz: Simão, filho de João, tu me amas? E então Simão se entristece, porque acha que Jesus está duvidando dele. E diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabendo todas as coisas, tu sabes quanto eu te amo. Simão, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pede a Simão de novo, 3 vezes. Pergunta: você me ama? 3 vezes. Ao mesmo homem que pouco tempo antes o havia negado 3 vezes. Não porque duvidasse de Simão, deste amor, mas para que Simão se lembrasse que ele deveria fazer alguma coisa e não se esquecer nunca dela. Nunca.
apacenta as ovelhas, cuida do rebanho, ajuda os que sofrem. Então, depois Jesus se despede, depois Jesus sobe aos céus, regressa ao mundo da verdade, e ficam aqueles homens, Simão, Tiago, João, André, Bartolomeu, 11, o Judas, que não o que se matou, e eles têm agora que apacentar as ovelhas. Naturalmente que sem a presença de Jesus, o que se imagina é que tudo pudesse morrer. Mas, graças a Simão, conta-nos Emmanuel no livro Paulo e Estevão, a casa do caminho em Jerusalém começa a espalhar esperança. Simão começa a fazer a propagação do Evangelho na própria cidade que havia matado, ou pensado que havia matado, o seu fundador. E esta força vai se ampliando. E então nós começamos a entender por que Jesus escolheu estes homens. Não podendo ficar entre nós por tanto tempo, alguém precisava tomar conta da plantação. E fazer a plantação produzir pouquinho primeiro, e depois espalhá-la, e espalhá-la, e espalhá-la, e espalhá-la, com o custo do próprio esforço, com a capacidade de superar suas próprias vontades, seus próprios desejos. Continuou o mal não sabendo o que fazer com o bem. Continuou o mal tentando intimidar a bondade. Continuou levando os que acreditavam no caminho para serem humilhados publicamente, devorados pelos bichos, assassinados em praça pública, tornados flama ardente para a iluminação das ruas de Roma. Mas quanto mais o mal fazia isto, quanto mais prendiam Gandhi, mais o povo acreditava no poder da paz sobre a violência, e mais o mal se desesperava, mais o mal se agitava. E quando falamos do mal, não estamos falando de Satanás, de demônio, não, isso daí é história para boi dormir, da carochinha. Estamos falando da ignorância a qual estão presas as mentes que gostam do mundo como ele é, que gostam das coisas que fazem uns serem algozes dos outros, desde que isso lhes dê lucro, que gostam de que muitos sofram para que eles gozem. Estamos falando desta ignorância que de verdade é a expressão da maldade. Uma vez vencida a ignorância, e é isso que Jesus mostra com seus próprios amigos, todas as coisas se transformam, todas as coisas crescem, todas as coisas florescem, e daquilo que é pedra, você percebe ser capaz de extrair verdor, flor e fruto, porque as próprias pedras podem permitir que a vida sobre elas se estabeleça. A ignorância como a expressão da maldade, ou como a que fomenta o medo, que deságua na agressão, serve para nós avaliarmos como é que somos nas nossas condutas pessoais. Todas as pessoas agressivas são de verdade amedrontadas. Todas as pessoas que não conseguem ter um comportamento equilibrado, uma conversa que a contrarie, mas em paz,
e que parta para discutir, parta para agredir, parta para fazer o outro calar a boca. Esta pessoa não é apenas uma medrosa, é uma pessoa que na agressão se esconde a sua covardia, esconde e demonstra a sua ignorância, porque quer vencer no grito, ou no músculo, ou no achincalhe, ou na ironia, ou no cinismo, ao invés de compartilhar, de se deixar esclarecer pelo diálogo. Todos os que temem a conversa são pessoas que ainda não estão preparadas para serem adultas. São criaturas em processo de evolução, mas que por muito pouco ou quase nada fariam a mesma coisa que Judas fez, ou pior. Fariam a mesma coisa que Caifás fez, ou pior. Fariam o que Saulo de Tarso fez quando doutor da lei, ou pior. Exatamente por acreditar nestas forças que estão com seus dias contados na terra. A agressividade, a maldade, fruto da ignorância, que é o cancro que tem feito vítimas inocentes, está morrendo de medo. E é isso que a faz fomentar a agressividade em toda parte. Morrendo de medo porque a maldade vai morrer no mundo. O mal está com seus dias contados. A única coisa que vai desaparecer no processo de crescimento da humanidade é a maldade. E aqueles que não entenderem isso vão desaparecer da terra com o mal. Irão embora daqui com ele. Naturalmente que não de astronave, não de ET que vem buscar, vamos levar você lá para a periferia da Via Láctea. Não. Serão guindados a outros orbes pelos mecanismos naturais da desencarnação. Mas não ficarão aqui. E como muitos já sabem disto, muitos sabem que na última chance que a Terra lhes concede, eles não estão cooperando com eles próprios. Fazem como o malandro, o bandido que invade uma casa e não tem nada para roubar, ou não consegue levar o que deseja, ou não encontra o dinheiro, e que sabe que tem que ir embora antes que o dono volte. E então, não tendo o que levar, destrói o que pode. Põe fogo nas cortinas, rasga o sofá, quebra a geladeira, derruba os pratos e deixa a bagunça, já que não pôde ganhar nada com a invasão. Tem que ir embora. E é exatamente o que acontece agora no mundo, neste período que estamos vivendo. O bem está se instalando a contragosto do mal, na evolução de cada criatura que vai renascendo, querendo algo melhor, querendo algo diferente, querendo a expressão de outros valores. Aqueles que estão tomando conta das rédeas e não querem largá-las, naturalmente, tentarão fazer de tudo. Tentarão intimidar, tentarão comprar, tentarão negociar, tentarão fazer dormir a consciência. Criarão Big Brothers e mais Big Brothers, para que os que estão acordados, ou que pensam estar acordados, gastem o tempo que não têm assistindo às tolices e conversando sobre elas. Coisas mais constrangedoras do que aquelas só existem nos milhões que assistem estas coisas e que usam disso como assunto, como se aquilo fosse o grande evento da humanidade. Isto tudo é uma cortina de fumaça para que nós, olhando aquilo, possamos dizer: nossa, é todo mundo igual que é em casa. Olha, se a casa de vocês for o que é aquilo ali dentro, não venho mais aqui não, porque o trem está muito feio.
Agora, se aquilo que vocês estão assistindo não tem nada a ver com o que vocês são, por que é que estão assistindo? A não ser que o espírito goste de ver, porque se sintoniza com aquilo. Acontecer as coisas que você já está lutando para não fazer na sua casa, mas acha legal. Então, não falaremos mais deste assunto, porque esta coisa horrorosa não merece mais comentários. Mas o capítulo desta noite tem tudo a ver com o que fizeram estes 12 homens, estes 11 homens, incluindo Jesus como 12º, fizeram o que deveriam fazer. Morreram por causa disto, porque todos eles tiveram o seu testemunho, cobrando o preço daquilo que criam. Fecundaram outras vidas, escreveram, falaram do que podiam, viajaram, foram fazer discursos, fundaram igrejas, foram levar uma mensagem ao povo que estava em desespero em toda parte da terra. E tão rica era esta mensagem, que hoje estamos aqui falando dela. Que hoje estamos rendendo uma homenagem íntima ao que ela fez por nós. Nós não sabemos quanto custou a cada um destes homens o que é que hoje nós desfrutamos. Mas o Senhor fala, neste capítulo que hoje começamos, quando temos uma candeia, ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo da cama. Quando se acende uma vela, é para colocá-la no candeeiro, acima de todos os móveis, para que essa luz ilumine e todos possam vê-la. Este é o capítulo que começa, o capítulo 24. Começa exatamente nesta semana. Nesta semana que nós pudemos, sem querer, também começar a transmitir ao vivo desta casa para todo mundo as palestras e os estudos que realizamos. Pela televisão, na internet, a TV Alvorada Espírita. Qualquer um de vocês em suas casas, qualquer conhecido de vocês em qualquer cidade que tenha um computador ligado à internet, e em qualquer país do mundo onde isto aconteça, se poderá assistir na segunda-feira à tarde, na segunda-feira à noite e na quarta-feira das 8 às 10 da noite, o que está acontecendo aqui ao vivo. Esse Big Brother funciona bem, porque fala de coisas que edificam a alma, falam de coisas que nós estamos buscando, falam de ensinamentos que Jesus deixou naquele tempo. E se nos concedeu a oportunidade de, com aparelhos pequeníssimos, quase medíocres, com uma estrutura quase que improvisada, mas que foi propiciada por aqueles que, estando aqui hoje ou não estando, têm ajudado, cooperado como amigos da Alvorada, com a doação mensal que fazem. Nesta semana, nós começamos a transmitir e tivemos ontem, no dia de estudo, a honra de responder a duas perguntas que chegaram por este veículo. Uma vindo de Shizuoka, no Japão, e outra vindo de Londres, na Inglaterra. Pessoas, irmãs, que estavam assistindo e participando, juntamente das outras 60 ou 70 que estavam aqui nesta sala.
Nós somos os ignorantes. Nós somos menos do que foi Simão em capacidade de amar. Mas nós não temos as mãos calejadas. Nós estudamos. Nós temos a tecnologia a nosso serviço. Simão tinha remos, redes e barcos. E com isto, usando o seu sentimento e a coragem, mesmo sozinho praticamente, apacentou as ovelhas. Quando o Evangelho nos pede que coloquemos a candeia sob o alqueire, e quando o mundo moderno nos oferece estes recursos, o que será de nós se não fizermos? O que faria Simão Pedro se estivesse aqui hoje, podendo levar uma mensagem, ser filmada, podendo falar, podendo ter um público que escute e que pense? Já não temos mais o sinédrio a pôr bandidos vestidos de guardas para nos prender. Existem países em que não se pode falar de uma outra religião a não ser aquela que eles aceitem. Países ditos civilizados. Existem lares que não permitem aos seus moradores pensarem de outro jeito. E continuam na ignorância, mantendo aqueles que vivem sob sua dependência econômica, trocando a comida que lhes dão pela fé que exigem deles, naquele mesmo tipo de religião que pregam. E não notam que no dia que esta pessoa aqui, para comer, tem que ir na mesma igreja, puder comer por conta própria, a primeira coisa que vai fazer é ir embora. Não notam que toda imposição, seja da Inglaterra, seja de uma inteligência, sobre outra, produz um adversário, nunca produz um amigo. E diante dessas realidades, não fazemos isto, nem noticiamos isto com orgulho pessoal. Não. Falamos disso com alegria, em homenagem a Simão, em homenagem a André, o seu irmão, a Bartolomeu, em homenagem a Saulo de Tarso, todos eles que morreram, que deram suas vidas para que a gente fosse um pouquinho do que eles foram e muito. Fazemos isso com alegria, pedindo desculpa pela nossa incompetência. Fazemos isso com a vontade que, como eles tiveram, estas imagens sejam rede que pesquem pessoas para a esperança. Que sejam notícias que acabem com a ignorância, para que o mal morra mais depressa, mas para que as pessoas não precisem morrer junto com ele, para que os seres descubram as coisas boas, que ninguém será levado ao inferno eterno, e que todos os que cometem os piores crimes ainda são filhos de Deus e podem fazer as coisas mais santas se quiserem. Que coisa mais linda pode existir do que a gente entender que não existe fim, que ninguém vai morrer, que o filho que você deixou debaixo da terra não está lá, que você pode senti-lo ao seu lado, pode pensar, pode ouvir o seu pensamento, que ele estará no limiar quando chegar o seu momento e te abraçará com o mesmo amor que tinha antes de partir.
Que consolação maior pode existir do que você entender que não está sofrendo por culpa de Deus, que Deus é mau, mas que se você entender que o seu sofrimento é causado pela sua própria vontade de sofrer, mais depressa você consegue abrandá-lo. Que nenhuma força superior vai impedir que você seja feliz, mas ao contrário, todas estas forças conspirarão para que você sorria e ensinarão você que se todos os apóstolos fizeram o que fizeram lá atrás, naquele dia, no nosso dia, vocês são os que farão. Um dia esta casa era uma garagem, onde não cabia mais do que 13, 15 pessoas. E nesta quarta-feira, quando recebemos, entre os que escreveram, 2 perguntas, uma do Japão e outra da Europa, nós pensamos como Deus faz as coisas e como nos dá a chance de acompanhar a sua eclosão, se nós não atrapalharmos muito o andamento da sua vontade. Colocar a candeia sobre o alqueire, é de verdade não ter medo, não se negar, não somente a falar, não somente a propagar, não somente a falar para os outros o que você está vivendo, ou está descobrindo, ou acredita. É você viver o que você acredita. É você ser a carta viva que Jesus enviou à humanidade. E para que aqueles que convivem com você, os que estão do seu lado, possam dizer: eu não sei em quem acreditar, mas aquele fulano lá está sempre em paz, sempre sorri, sempre fala uma coisa boa. Quando você está em aflição, não é um brucutu que você vai procurar, vai ser alguém que possa te escutar. E que você, identificando uma sabedoria natural, você espere dele ou dela uma palavra de consolo, não a solução do seu problema. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam vocês também estes apóstolos, estes que levarão o que creem através do que fazem. Não enganem seus amigos, não explorem seus clientes, não maltratem os seus subordinados, nem odeiem os seus chefes. Deem exemplos por onde passarem. Porque tudo que nós temos nos conceitos morais do aprendizado do bem é de verdade o único tesouro que a gente tem. Espalhem-no. Simão nunca pensou que um dia, 2000 anos depois, alguém ia contar a sua história. Nenhum dos discípulos de Jesus teve ideia do que se tornaria esta mensagem cristã. Nenhum deles sonhou que um dia, de algum lugar da terra, seus nomes em toda parte seriam conhecidos. Quem sabe? E eram só 12. E tantas coisas mudaram. Quem sabe
Sabe-se hoje que somos 300. Não seja mais rápido, que Jesus planeje. Entrem no site, assistam a TV, falem para os seus amigos. Tudo é gratuito. Divulguem, mas antes de tudo, mudem. Mudem o modo de ser. Elejam, escolham fazer o mundo diferente a partir de nós próprios. E então, muita gente vai olhar o que você faz e vai tentar imitar, imaginando que a sua felicidade também vai passar para ele, ou ele vai conquistar do mesmo jeito que você conquistou. Quando entrarem na sala de paz, lembrem-se que vocês são a vela que Deus acendeu na terra. As cadeias estão cheias de bandidos, não porque são idealistas como Gandhi, mas porque ignoram as leis do universo. A sociedade está cheia de bandidos que ainda não foram presos, não porque não tenham religião, mas porque fazem da religião que dizem ter apenas uma veste. Mas felizmente, a sociedade também está cheia de boa gente, como vocês. Decidam, e quando decidirem, não olhem para trás. Que digam que vocês estão fanáticos, não se importe com isso. Que digam que vocês são ridículos na fé que estão mostrando, não se importem com isso. Que digam que vão expulsar vocês de casa, não se importem com isso. Que digam que vão terminar o relacionamento afetivo com vocês, não se importem com isso. O mal não sabe o que fazer para tirar as pessoas do caminho do bem. Mas uma coisa sim vocês vão fazer com estas pessoas: vocês vão amá-las ainda mais. Amem-nas, abracem-nas, beijem-nas, sirvam-nas, façam por elas o máximo que puderem, porque é isto tudo que vai convertê-las, que vai convencê-las. É isso tudo que vai ser para elas um dia a esperança que lhes resta de serem melhores do que são. Vocês se surpreenderão com a transformação que conseguirão fazer pelo amor que ofereçam ao coração dos que não os entendam. Esse é o teste. Fazer o bem, mesmo tendo recebido o mal. Se não conseguirmos fazer isto, não sabemos quem é este que nós chamamos de Cristo. Não sabemos onde Ele está, porque Ele ainda não está aqui dentro. É isso que os espíritos amigos desejam, que vocês sintam. Vocês são o candeeiro, a vela, a luz. Iluminem o mundo. Não reclamem do mal. Não chorem pelas dores. E se chorarem, sorriam. Porque enquanto os olhos marejam, o que fazem os lábios? Sorriem. Façam o máximo que podem. Esta vida passa muito depressa, mas o que a gente construir de bom através dela vai durar para sempre. Lembrem disso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de unirmos-nos mais uma vez nesta noite especial para nossas almas, como
fazer o melhor que puderem, para que o bem chegue a mais e mais criaturas. Aqui, Senhor querido, irmãos e amigos, unimos-nos em preces para oferecer de nós mesmos algo que possa ser útil nas vibrações positivas, a fim de que espíritos amigos, reunindo cada fagulha das nossas oferendas interiores, possam convergi-las em um facho luminoso que se erga ao teu peito como a oblata, como a oferenda, como a concessão pequena e modesta que cada um que aqui está pode dar de si mesmo. E chegando a você, capaz de tudo multiplicar, quem sabe este pequeno facho, este pequeno raio, talvez mais fraco do que um raio de luar, possa receber do teu amor a doação superior que o transforme em pão, em alimento, que o transforme em saúde, em agasalho, que chegue aos que estão nos hospitais, aos que estão desabrigados, que possa visitar os asilos, possa agasalhar os filhos que nos orfanatos estão esquecidos, ainda vivos, pelos pais carnais que os conceberam. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que em cada um de nós existe amor suficiente para que a gente possa oferecer. E é isso que nós tanto desejamos. Hoje esquecemos o nosso mal, esquecemos o problema, esquecemos das coisas que nos vitimam, porque muitas delas têm origem exatamente nas nossas próprias preocupações e defeitos. E entregamos, Senhor, na canção que cantaremos, o melhor que nós temos, o mais sincero desejo e alegria em cada coração que sofre. Escuta-nos, Senhor, e ajuda-nos a escutar o que mais uma vez a gente vai cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e faz